SBT, a cara do Brasil. Programa Semeando em Vida, a palavra de Deus suprindo vida para você e sua família. Shalom, amada igreja, shalom, amados em Cristo, shalom a todos aqueles que também não conhecem a Jesus. É um prazer compartilhar da palavra poderosa do reino de Deus, da palavra que nos traz uma nova esperança, nos traz um desejo ardentemente de continuar, de perseverar, onde nós vemos tantas coisas que se passam nesses dias, nesses tempos, onde percebemos tantas coisas que nos afligem, mas mesmo assim nós temos a esperança em Cristo, nós guardamos a fé que foi estabelecida por Ele em nossas vidas, nós reivindicamos a sua graça e a sua misericórdia, o seu favor, o favor imerecido, a qual nós não merecíamos e Ele derramou sobre nós. Portanto, é um prazer mais uma vez compartilhar da palavra poderosa do Senhor. Meu nome é Paulo Pérez, pastor do Ministério Sementes de Cristo, e quero falar da palavra de Deus, aquilo que Ele tem para nós nesta segunda-feira, amados. Compartilhando com você a segunda epístola de Paulo a Timóteo, e no capítulo 1 nós vamos ler do versículo 7 ao 13, que diz assim: Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não te envergonhes, portanto, do testemunho do nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não seguindo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos, e manifestada agora pelo aparecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho, para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre, e por isso estou sofrendo estas coisas. Todavia, não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Mantenha o padrão das sãs palavras que de mim ouviste, com fé e com amor, que está em Cristo Jesus. Aleluia. Que direção tremenda a qual o apóstolo Paulo traz uma revelação, traz uma direção ao seu filho na fé, Timóteo, e talvez, amados, traga a mim e a você algo novo e algo que não estamos vivendo e que precisamos viver nesses tempos. Esse tempo, esse chamado, a qual Paulo estabelece a Timóteo, ele começa a declarar: porque Deus não nos tem dado um espírito de covardia, mas de poder, amor e moderação, ou moderidade. Agora, quando ele nos revela isso, esse poder, amado, que vem ou emana e vem só dele, só do Senhor, não é um poder estabelecido em nós, porque nós temos, porque nós somos bons, ou por causa das nossas boas obras. O poder que vem de Deus vem através daquele coração contrido e justo nele, justificado por ele, que entrega a sua vida, se arrepende dos seus maus caminhos, entrega a sua vida a Jesus e agora começa a traçar uma nova trajetória, uma dimensão diferente da qual ele fazia anteriormente. Os pensamentos não são mais aqueles que eram outrora, as intenções não são mais as que eram outrora. Agora, um novo tempo, uma nova história de vida, começa uma trajetória de discernimento, de entendimento absoluto da palavra, de agregar o conhecimento que Cristo outorgou aos seus heróis da fé, aos discípulos, aos apóstolos, e agora que é também trazida até nós, para que nós tenhamos este discernimento e esta capacitação que vem do Senhor. Amados, todas as vezes que nós entendemos
que os nossos estudos seculares, os nossos estudos inseridos na palavra, os estudos que nós fazemos de outras situações, nós precisamos entender que essa capacitação de entendimento, de discernimento e de sabedoria até para ensinar outras pessoas, provém dele. Essa capacitação, Paulo está dizendo, olha, não te envergonhes. Não te envergonhes porque o evangelho é genuíno e verdadeiro. Nós deveríamos nos envergonhar das coisas que nós fazíamos ou das mentiras que nós proferimos ou proferimos ainda. Agora, numa nova dimensão de reino, uma nova dimensão de entendimento de que é a verdade, do que é a palavra de Deus e de quem é aquele quem é aquele que nos justifica e estabelece a justiça dele em nós. Amados, a palavra de Deus é clara quando ela fala que não há um justo sequer. Quando nós olhamos para a justiça, no Brasil ou em qualquer dimensão do mundo, em outros países, nós olhamos uma justiça estabelecida onde homens estabeleceram claramente, estudaram, passaram horas meditando sobre alguns textos, sobre a direção ou a lei determinada, né, naquele país, a lei vigente determinada naquele país, e estabeleceram parâmetros para uma conduta de vida. E esta lei estabelece para que eu cumpra. Quando nós não cumprimos, nós vamos presos ou respondemos por essa situação equivocada ou errada, descumprindo a lei que foi determinada pelo homem. Nas diretrizes de Deus, ele estabelece preceitos e conceitos firmados nele, preceitos de vida eterna, não preceitos como uma trajetória de vida passageira, que é a nossa. Porque se eu e você olharmos para nós, amados, ou para os nossos parentes, nós vemos os nossos filhos crescendo, nós vemos os nossos pais e avós partindo ou morrendo, porque o tempo passa muito rapidamente. Então Paulo está dando uma direção ao seu filho na fé: não te envergonhes, portanto, do testemunho do nosso Senhor, nem do seu encarcerado. Ele está falando, olha, o testemunho de cruz é cruel para alguns, o testemunho de cruz é aversão para alguns, o testemunho de morte de cruz, como pode o Senhor dos exércitos, o Senhor dos senhores, ter morrido na cruz quando ele deveria ser rei? Ele é e continua sendo o Rei dos reis e Senhor dos senhores. A única oferta, a única oportunidade da nossa salvação foi pelo derramamento de sangue através da cruz. Ele se fez pecado, ele se fez maldito em nosso favor, amados. Entendam isso. Em nenhum momento houve transgressão do Senhor Jesus. Ele cumpriu na íntegra a sua missão. Ele jamais pecou. Ele se fez pecado por nós, por ser escarnecido quando ele foi até a cruz, cumpriu a sua missão. A sua missão, a morte de cruz, era somente para pessoas transgressoras da lei, pessoas que eram condenadas, pessoas que faziam coisas terríveis. Era a pior morte e a morte de cruz, a qual os romanos estabeleciam. Então Jesus foi para a pior morte, onde os seus ossos não foram quebrados através da profecia do profeta Isaías, onde a morte veio a ele, mas após 3 dias veio a ressurreição, conforme a sua palavra estabeleceu. Agora, amados, ele está vivo, ou está vivo após os 3 dias da sua morte. Então, amados, nós precisamos entender que esta dimensão, o que salvou, o que nos chamou com santa vocação, segundo as nossas obras, mas não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Ele está dizendo, amado, que ele já te conhece antes mesmo de você se conhecer a si próprio, antes mesmo da sua caminhada, antes mesmo do seu nascimento. E talvez para alguns isso pareça ser loucura. Para nós que iniciamos, quando nós começamos a ler a palavra, a ter conhecimento ou a receber de alguém, amados, para nós algumas coisas ainda é loucura. E esse discernimento, esta fé, esta esperança vem através do poder manifesto de Deus, do Espírito Santo Consolador, começar a introduzir em nós uma dimensão de reino maior, desde que nós desejemos e absorvemos isso como verdade absoluta. Porque se eu, amado, se eu não confio na palavra que foi estabelecida, se eu não acredito, por que deveria caminhar nesta palavra quando eu não tenho fé para que ela seja estabelecida na minha vida? Então Paulo está dizendo ao Timóteo, olha,
Tudo que eu passei, que não seja vergonha para você. Tudo que Cristo passou, que não seja vergonha para nós. Seja uma liberdade, uma convicção de expressar esta fé genuína, porque o autor e consumador da nossa fé nos outorgou para falar dele com autoridade, nos outorgou para falar da palavra dele com discernimento e entendimento, para que eu e você crescêssemos na fé, na esperança, no amor, no poder de Deus que é estabelecido em nossas vidas, para que nós transmitíssemos a palavra com poder e com autoridade. Esse poder e autoridade, amados, não vem de nós. Esse poder e autoridade vem dele. Ele determina e estabelece isso. E ele continua: para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre, e por isso estou sofrendo até estas coisas. Todavia, não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou certo de que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Mantenha agora o padrão das sãs palavras que de mim ouviste, com fé e com amor, que está em Cristo Jesus. Ou seja, ele declara novamente, com a fé e o amor que está em Cristo Jesus. Deus é amor, Deus nos trouxe amor. O esfriamento de coração do homem, a maioria das consequências trágicas que o homem está vivendo hoje é a ausência do amor e a ausência de Deus. Por quê? Porque se Deus é amor, é um conjunto, amado. Deus é amor. Eu eliminando o amor e a ausência de Deus da minha vida, com certeza haverá consequências drásticas. Um exemplo de ausência de amor, amados, é quando um caminhão tomba na rodovia, seja aqui do Mato Grosso, de Goiás, e de repente as pessoas olham aquilo e não se compadecem mais, perderam o amor por vidas, eles querem o que tem na carga daquele caminhão, o que tem estabelecido que é perecível, que vai passar, que não tem valor eterno. Eles querem talvez a carne que está naquele caminhão, ou as roupas, talvez a madeira, talvez as bebidas que estão naquele caminhão, mas a pessoa que está dirigindo aquele caminhão, que está agonizando em morte, próximo à morte, eles não dão a mínima. Amados, talvez você já tenha visto isso, talvez você já tenha comprovado ou até tenha participado disto. A ausência de amor nos traz consequências drásticas. Nós perdemos a identidade do que é vida, do que Deus outorgou, do que Deus estabeleceu para nós. Ele veio até nós para que nós tivéssemos vida e tivéssemos vida com abundância, que é a paz que excede todo o entendimento em nossas vidas. Ele nos trouxe a luz, a maravilhosa luz, para que nós andássemos na luz, e Ele nos deu a oportunidade da salvação. Amados, que você reconheça isso. A ausência de Deus, a ausência de fé, a ausência de esperança, a ausência de crer num Deus soberano sobre céus e terra, me faz traçar caminhos divergentes, me faz traçar caminhos ocultos e não permissivos, me faz andar em caminhos que me levam a vales de sombra da morte, que me levam a abismos. Mas se eu andar em retidão da palavra do Senhor, amado, alguns falam, mas é impossível, pastor, cumprir com a palavra. Não, você precisa se esforçar, você precisa ter fé, você precisa se esforçar, perseverar, é por esforço, amados. O reino dos céus é conquistado por esforço. Se não fosse, amados, você faria o que quisesse, andaria de qualquer forma, faria o que quisesse, mas o reino é por esforço. Não é pelas boas obras que sois salvos, é por meio da fé em Cristo Jesus. É a graça, por meio da graça. Pela graça sois salvos por meio da fé em Cristo Jesus. Então, a graça, o favor imerecido é que te salva através da fé em Cristo Jesus. Mas, amados, eu preciso me esforçar para alcançar estas coisas do reino. Ou seja, algumas pessoas falam assim, não, você não precisa fazer esforço. Você vai ser salvo pela graça. Sim, isso nós temos certeza absoluta. Eu não estou ensinando uma falsa doutrina. Agora eu preciso dizer que você precisa se esforçar para andar em santidade, para ter fé, para falar palavras não persuasivas, mas palavras de poder e de amor. É isso que nós estamos dizendo, é isso que Paulo ensina ao seu filho na fé, Timóteo. Portanto, amado, eu e você, que perseveremos na verdade, que possamos atribuir a fé, a esperança e o amor em nossas vidas. E o poder de Deus se manifestará em nós por amor da sua palavra.
Ele é tremendo e poderoso e continua operando milagres. Que você tenha fé, que você tenha esperança, que você não desanime, que você continue perseverando e não tenha vergonha da cruz, não tenha vergonha do que Jesus fez por nós, não tenha vergonha de proferir a palavra de Deus em todo lugar, aonde você for. Não se envergonhe do Evangelho, que é verdadeiro, que é genuíno, que traz a você uma esperança de vida eterna, amado. Jesus está preparando algo novo para nós. A palavra dele nos revela isso. Ele disse que iria ao Pai, iria preparar morada para nós. Portanto, amados, nós confiamos nele. A nossa esperança está nele. Que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, faça parte da tua vida, da tua história de vida e da tua família. E que você receba essa palavra em nome de Jesus. Seja fortalecido no Senhor, tenha fé no Senhor, tenha esperança no Senhor e persevere no Senhor. Ser forte e muito corajoso. Levanta, não se aquiete e declare com autoridade a palavra poderosa do reino de Deus, em nome de Jesus. Programa Semeando em Vida, a palavra de Deus suprindo vida para você e sua família. SBT, a cara do Brasil.